Bom, agora a gente vai dar um salto para o século XX, onde nós temos pensadores, epistemólogos muito relevantes que deram contribuições para reformular um método científico, levando em consideração que foi identificado um problema de lógica do método. Então, no século XX, esse nosso amigo aqui, o Karl Popper, tá? Por isso a gente também chama esse método de popperiano, né? Karl Popper é um pensador austríaco, introduziu, em 1930 o que a gente chama de falseabilidade, tá? Então a gente também chama esse método de método da falseabilidade, tá? Onde se argumenta o seguinte: uma teoria científica não pode ser comprovada, mas apenas falseada. O que isso quer dizer? Ela pode se tornar falsa se um fato contradizer as suas previsões, tá? Então, na visão do Popper, teorias científicas são criações livres da mente humana, então você não tem restrições como a gente tinha colocado lá no método indutivo, mas podem ser falseadas. Então isso facilita um bocado a definição de teorias científicas, a criação de teorias científicas, tá certo? Ou seja, essa falsabilidade ela vem dos fatos observados e medidos. Então, se você tem alguma coisa, algum fato novo, alguma observação nova que diga que aquelas suas hipóteses não são válidas, você então elimina aquela teoria, tá? Agora o problema é que essa afirmação é muito forte, então a gente identifica uma falha no argumento do Popper, A questão é que teoria científica é composta por uma ou mais hipóteses centrais, e outras secundárias, como simplificações, condições iniciais de contorno, etc., que a gente usa para resolver equações diferenciais e coisas do tipo. Então, o problema desse argumento do Popper é que se você tem um fato experimental observacional que contradiz a sua teoria, você tem que refutar a teoria toda, E o problema é que você não sabe exatamente qual conjunto de hipóteses foi atacado e você deve refutar. Se tem a ver com uma simplificação, alguma condição inicial, alguma condição que você usou para poder resolver aquele problema em particular. Então, é muito forte. Por exemplo, tá? A trajetória do planeta Urano era prevista pela gravitação universal, não era compatível com os dados experimentais no século XIX, por volta de 1820, 21, Só que ao invés dos teóricos da época refutarem a gravitação universal de Newton, Adams, em 1843, e Le Vernier, Adams, se eu não me engano era inglês, Le Vernier, francês, refizeram os cálculos supondo a existência de algum outro corpo, algum outro planeta que deveria estar perturbando a órbita de Urano, Então, em 1846, nós tivemos a descoberta de a descoberta de Netuno, que na verdade confirmou a gravitação universal ao invés de refutar, Então essa foi uma grande vitória da gravitação universal, Então, se nós utilizássemos esse argumento do Popper, nós teríamos que refutar a gravitação universal ao invés de confirmá-la, Ao invés de confirmar. Então, o que a gente percebe, Que a teoria e experimento se relacionam de forma complexa. Tá? Então não é tão trivial você simplesmente observar alguma coisa e refutar a teoria toda. Agora eu vou falar com vocês sobre o método dos programas científicos, que foi introduzido por Lakatos já na década de 70, Imre Lakatos, que é esse filósofo húngaro, tá? Então ele veio com a seguinte proposição para tentar contornar um pouco o problema que o Popper acabou introduzindo, Então ele define o programa de pesquisa, que é composto por hipóteses centrais, que formam o que se chama o núcleo do programa, tá certo? E outras secundárias, que são o cinturão protetor, Então, por exemplo, simplesmente como exemplo, não estou falando que essa aqui é a teoria que nós adotamos hoje em dia, mas é um exemplo, O núcleo da astronomia de Copérnico consiste nas seguintes hipóteses, A Terra gira sobre si mesma em um dia e em torno do Sol em um ano, tá?
e os demais planetas também orbitam o Sol, tá certo? Ou seja, o Sol seria o astro central nessa hipótese copernicana. Tá? Além disso, Lakatos então afirma para a gente que o núcleo da teoria ele é irrefutável, né? Você decreta isso como se fosse um axioma, tá legal? Decreta pelos seus criadores e defensores, obviamente, né? Não quer dizer que ele não possa ser refutado por uma descoberta melhor, tá certo? As discrepâncias empíricas, né, de observação e experimentação são eliminadas quando você modifica as hipóteses auxiliares do cinturão protetor. Agora, quando o programa, né, como um todo, ou seja, núcleo mais seu cinturão, não consegue dar conta mais dos dados, né, do que se observa, você deve abandonar então essa visão de mundo, né, em função de outra mais progressista, né? Isso foi o que aconteceu com a física de Aristóteles, tá? Agora é importante observar, né, botando um pouco mais de lenha nessa fogueira do método científico, né? Agora já falando um pouco do Thomas Kuhn, que a gente já falou anteriormente, mas voltando ao assunto do Thomas Kuhn, que também é um filósofo que também pensa sobre método científico. O programa nunca é de fato abandonado até que outro melhor esteja estruturado e disponível para sua utilização, né? Como foi visto no modelo de paradigmas do Thomas Kuhn, certo?